Aqui eu os apresento, esse realmente é o maior serial killer da história do direito penal brasileiro. Eu me julgo inocente. Se a lei do ser humano me acusa que eu realmente matei, que assim seja. O caso de Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como o Maníaco do Parque, foi um dos crimes mais chocantes da história recente de São Paulo. O apelido pelo qual ele passou a ser conhecido veio do lugar onde parte dos crimes aconteceu, a região do Parque do Estado, na zona sul da capital paulista. Mas por trás desse nome estavam mulheres reais, famílias destruídas e uma sequência de violências que causou medo em toda a cidade. Para entender o caso com clareza, é importante dizer também que algumas fontes apresentam números diferentes sobre a quantidade total de vítimas e de assassinatos, porque a investigação e os julgamentos aconteceram em etapas diferentes. Ainda assim, o ponto central do caso é o mesmo em todas as fontes confiáveis. Francisco atraiu mulheres com mentiras, abusou delas e matou várias delas, escondendo os corpos na mata. Francisco de Assis Pereira trabalhava como motoboy. Durante o período em que cometeu os crimes, ele circulava por São Paulo e usava a conversa como principal arma. Ele se aproximava de mulheres, normalmente jovens, e inventava histórias para ganhar confiança. Em muitos casos, prometia trabalho como modelo, ensaio fotográfico ou oportunidade em catálogos e agências. Era um tipo de mentira pensada para parecer possível e rápida, algo que fazia a vítima acreditar que estava diante de uma chance de trabalho ou de crescimento pessoal. Depois de convencer essas mulheres, ele marcava encontros e as levava para uma área isolada do parque. Foi nesse espaço afastado que os crimes aconteceram. As vítimas eram levadas para a mata sob falso pretexto. Lá muitas delas sofriam violência sexual. Em vários casos, elas eram assassinadas em seguida. Depois disso, os corpos eram deixados escondidos no mato, o que dificultava a descoberta imediata dos crimes e atrasava a ligação entre um caso e outro. Durante algum tempo, os desaparecimentos não foram compreendidos como parte de uma mesma sequência. Algumas mulheres apenas sumiam. Em outros casos, seus corpos eram encontrados dias depois. Aos poucos, a polícia começou a perceber que havia semelhanças entre os casos e que o autor podia ser o mesmo homem. O medo aumentou quando mais corpos começaram a aparecer na região do parque. A imprensa passou a acompanhar o caso de perto, e a população ficou assustada com a ideia de que um homem estava agindo em série, escolhendo vítimas usando mentiras para levá-las a um lugar isolado e repetindo o mesmo padrão de ataque. Esse padrão era o que tornava o caso ainda mais grave. Não se tratava de um crime impulsivo ou de uma situação isolada. Havia preparo, repetição e método. Francisco sabia como abordar, como convencer e como agir sem levantar suspeitas logo no início. Um dos pontos importantes da investigação foi o desaparecimento de Isadora Frankel. Isadora foi uma estudante de 19 anos que desapareceu em 10 de fevereiro de 1998 em São Paulo, sendo considerada a segunda vítima do maníaco do parque. Seu corpo foi encontrado carbonizado em 8 de agosto de 1998, no Parque do Estado, após o criminoso indicar o local durante a confissão dos crimes. A identificação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal, IML, em 25 de agosto de 1998, com base em radiografias do crânio e ficha odontológica, apesar da alta degradação causada pelo fogo. Seu pai, Cláudio Frankel, contestou a versão do criminoso de que Isadora era sua namorada, afirmando que ela nunca teve relação com Francisco. Ele destacou que um dos cheques encontrados com o motoboy foi assinado com letra trêmula, indício de coação, e que o outro foi falsificado. A polícia, no entanto, inicialmente aceitou a versão de Francisco, o que gerou críticas posteriores por negligência. Em 2001, o governo do estado de São Paulo foi condenado solidariamente com o maníaco a pagar indenização por danos morais devido à incineração do corpo e à falha nas investigações que permitiram novos assassinatos. O nome de Francisco apareceu ligado ao caso, e isso ajudou a polícia a apertar o cerco. As investigações ganharam força conforme novas informações surgiram, e conforme a ligação entre ele e algumas vítimas começaram a ficar mais clara. Quando percebeu que estava sendo procurado, Francisco fugiu de São Paulo. Ele foi para Itaqui, no Rio Grande do Sul, perto da fronteira com a Argentina. A fuga mostrou que ele sabia da gravidade do que havia feito e tentava escapar da prisão. De São Paulo, ele viajou de ônibus para Assunção, no Paraguai, depois para Ponta Porã. De lá, voltou ao Paraguai. Foi a Buenos Aires e, por último, para o Rio Grande do Sul. Eu viajei com os meus documentos, atravessei fronteiras, policiais me revistaram, federais, argentinos, pediram meu documento, onde você vai, o que você está fazendo. A prisão aconteceu em 4 de agosto de 1998. Depois de ser capturado, Francisco confessou crimes e colaborou em parte com a localização de corpos. Em determinado momento, ele levou policiais até a mata e indicou locais onde corpos e restos mortais poderiam ser encontrados. A confissão não apagou nada do que aconteceu, mas foi uma parte decisiva para a investigação avançar. Além disso, mulheres que sobreviveram aos ataques também deram depoimentos importantes. Esses relatos mostraram com mais clareza o modo como ele agia, a conversa inicial, a falsa promessa, o deslocamento até a mata e a violência cometida ali.
As sobreviventes foram fundamentais para mostrar à justiça que existia um padrão e que os ataques não eram casos desconectados. Os julgamentos ocorreram em processos separados. Isso significa que a resposta da justiça não veio em um único momento, mas em várias condenações ao longo do tempo. Francisco foi condenado por estupro, atentado violento ao pudor, roubo, homicídio, ocultação de cadáver e outros crimes ligados aos ataques. No campo do direito penal brasileiro, esses crimes não pertencem todos à mesma categoria, embora muitas vezes aparecem juntos em casos criminais de grande repercussão. Cada um deles atinge um bem jurídico diferente, ou seja, fere uma parte distinta da proteção que a lei busca garantir na sociedade. O estupro, por exemplo, é classificado como crime contra a dignidade sexual, pois viola a liberdade e a integridade sexual da vítima. O atentado violento ao pudor, que durante muitos anos existiu como crime separado, também fazia parte dessa mesma natureza. Com a mudança da lei em 2009, essa conduta deixou de existir de forma autônoma e passou a ser incluída no próprio crime de estupro. Já o roubo é tratado de forma diferente. Ele é um crime contra o patrimônio, pois seu objetivo central é tirar da vítima algum bem material por meio de violência ou grave ameaça. O homicídio, por sua vez, ocupa uma das categorias mais graves do Código Penal, sendo classificado como crime contra a vida, porque atinge diretamente o direito mais básico de todos, o de continuar vivo. Por fim, a ocultação de cadáver se enquadra entre os crimes contra o respeito aos mortos, já que a lei entende que mesmo após a morte existe um dever de respeito ao corpo humano e à dignidade da pessoa falecida. Assim, quando esses crimes aparecem reunidos em um mesmo caso, eles não formam um único tipo penal, mas sim um conjunto de condutas criminosas diferentes, cada uma com sua definição própria e com sua gravidade reconhecida em áreas distintas da lei penal. É justamente essa separação que permite à justiça analisar com precisão o que aconteceu, identificar cada violência cometida e aplicar a punição de acordo com a natureza de cada ato. Eu tenho muitos psiquiatras no Brasil e fora do Brasil para dizer que esse homem não tem controle dos seus atos e deve ser punido na integralidade da pena que permite a legislação brasileira. É num momento de frustração, de perda de emprego, que uma das moças está no Parque do Estado, sem ninguém para conversar, rezando para aparecer um emprego como aquela Sandra. Aparece ele com a proposta, com boa lábia: eu sou favorável à prisão perpétua, porque eu conheço réus como esse. Não vai sarar, não vai se curar, porque não tem doença e sabe muito bem controlar sua vontade. Eu agradeço o júri, desejo a Vossa Excelências o julgamento que a sociedade há 4 anos aguarda de Vossa Excelências. Boa sorte. Doutor Francisco Pereira, os senhores jurados, após aplicar os quesitos, entenderam que o doutor praticou esse delito e assim resolveu condenar. Em relação a todos os delitos tomados, o doutor foi condenado a 121 anos, 8 meses, 20 dias de reclusão. Agradeço a todos os presentes. Declaro encerrada essa sessão. Em suas primeiras condenações, Francisco recebeu mais de 100 anos de prisão por crimes cometidos contra mulheres que sobreviveram. Depois vieram outras condenações por assassinatos. A soma total das penas chegou a centenas de anos de prisão. Mesmo assim, como acontece no sistema penal brasileiro, o número final da pena não significa que a pessoa ficará presa exatamente pelo total aritmético de todos esses anos somados. Ainda assim, as condenações mostram a gravidade extrema do caso e a quantidade de crimes reconhecidos pela justiça. O caso do maníaco do parque também escancarou um problema social profundo: a facilidade com que um criminoso pode usar falsas promessas para explorar sonhos, necessidades e vulnerabilidades. Na psicologia criminal, explorar essas características para benefício próprio costuma ser entendido como manipulação instrumental. A pessoa não trata o outro como alguém com valor próprio, mas como um meio para conseguir poder, dinheiro, sexo, status, controle ou vantagem. Esse padrão aparece com frequência nos estudos sobre psicopatia e traços antissociais, que descrevem um estilo interpessoal enganador, manipulador e autocentrado, associado a baixa empatia emocional e maior probabilidade de comportamento antissocial. Um detalhe importante e meio sinistro é que manipular alguém não exige sentir com essa pessoa. Muitas vezes basta entender o que ela quer. A literatura diferencia empatia cognitiva, perceber o estado mental do outro, de empatia afetiva, sentir preocupação real pelo sofrimento do outro. Em perfis com traços sombrios, especialmente psicopatia, a empatia afetiva tende a ser mais prejudicada, e isso pode facilitar o uso frio de carências, sonhos, medos
e expectativas como alavanca de sedução, intimidação ou controle. Muitas vítimas foram abordadas em situações comuns do dia a dia. Não foram levadas por força no primeiro momento, foram enganadas. Isso torna o caso ainda mais doloroso, porque revela o uso da confiança como armadilha. Francisco não atacava só com violência física. Além disso, ele armava uma mentira para fazer a vítima baixar a guarda. Esse foi um dos elementos mais marcantes do caso. Outro ponto importante é que o caso não deve ser tratado como lenda, curiosidade mórbida ou história de entretenimento. Durante muito tempo, crimes assim acabam sendo lembrados mais pelo apelido do criminoso do que pela dor causada às vítimas e às famílias. Isso é um erro. O centro dessa história não está no apelido nem na fama do caso, mas no sofrimento das mulheres atacadas, na destruição vivida por seus parentes e na falha do ambiente ao redor em perceber, mais cedo, que havia um agressor em série em atividade. Quando se fala desse caso, o mais correto é lembrar que houve abuso, assassinato, ocultação de corpos e uma sequência de enganos usados para cometer crimes muito graves. Francisco de Assis Pereira segue como um dos nomes mais conhecidos entre criminosos em séries no Brasil, justamente porque seu caso reuniu vários elementos que chocaram o país: o número de vítimas, a repetição dos ataques, a forma calculada de abordar mulheres, a descoberta dos corpos em uma área de mata e a grande cobertura da imprensa. Mas, por mais conhecido que o caso tenha ficado, ele não deixa de ser, antes de tudo, um conjunto de crimes brutais cometidos contra mulheres que saíram para viver a própria rotina e foram enganadas por um homem que se aproveitava da confiança alheia. Em resumo, o que aconteceu foi o seguinte: Francisco de Assis Pereira abordava mulheres com falsas promessas de trabalho, principalmente na área de modelo e fotografia. Depois convencia essas mulheres a ir com ele até uma área isolada do Parque do Estado. Lá praticava violência sexual e, em vários casos, assinava as vítimas, escondendo os corpos na mata. A investigação cresceu quando os desaparecimentos e os corpos encontrados começaram a ser ligados entre si. Ele fugiu, foi preso no Rio Grande do Sul, confessou parte dos crimes e depois foi condenado em vários processos, somando centenas de anos de prisão. O caso entrou para a história criminal do Brasil não por qualquer mistério, mas pela gravidade objetiva dos fatos, pela quantidade de vítimas e pela violência repetida com método e frieza.